Meu nome é Eliezer e juntos estudaremos Lamentações de Jeremias. Nesta primeira videoaula, gostaria de fazer duas observações antes da sua primeira leitura. Isso vai ser muito importante para quando você entender essa classificação geral desse livro, a classificação desse livro. A primeira observação abra lá a sua Bíblia e você vai ver que o capítulo 1 tem 22 versículos. O capítulo 2 tem 22 versículos. O capítulo 3 tem 66, ou seja, 22 mais 22 mais 22. Só para nós entendermos como que está escrito esse livro. O capítulo 4 tem 22 versículos. O capítulo 5 também 22 versículos. Então, essa é a primeira observação que eu quero trazer para nós. Por quê? Porque na nossa Bíblia são 5 capítulos, mas na verdade isso são 5 poemas. 5 poemas. E esses são 5 poemas gravados de uma forma onde o povo pudesse memorizar. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Olha a razão porque o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 4, nós encontramos 22 versículos. E no capítulo 3, nós vamos encontrar o acróstico de 3 em 3 versículos, que também vai ter as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, eu posso ter essa observação, essa primeira observação, que do capítulo 1 até o capítulo 4, ele está registrado nas 22 letras do alfabeto hebraico. Por quê? Fácil memorização. Fácil memorização. No capítulo 5, nós também temos 22 versículos. Contudo, nós não temos como afirmar que o capítulo 5, ou seja, que o poema, o 5º poema, também foi escrito da forma acróstica. Nós não temos como afirmar no capítulo 5. Mas o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 foram registrados com as 22 letras do alfabeto hebraico. Sua primeira observação antes da primeira leitura. Segunda observação antes da sua primeira leitura. Este livro está na nossa Bíblia logo depois do profeta Jeremias. Então é Jeremias, profeta Jeremias, depois nós vamos encontrar Lamentações de Jeremias. Contudo, na Bíblia hebraica não. Na Bíblia hebraica não. Este livro tem uma forma literária chamada de poesia hebraica. Então todo esse livro, Lamentações, é poético. Então, na Bíblia hebraica, ele tem chamado os 5 rolos, os 5 escritos. Dentro desses 5 escritos está o livro de Lamentações. Então, neste rolo nós temos Cantares, nós temos Ruth, nós temos Esther, nós temos Eclesiastes e nós temos Lamentações. Então, na Bíblia hebraica, esse livro Lamentações está lá nos escritos e não da forma que está na nossa Bíblia. Então, o livro vai trazer para mim e para você, antes da primeira leitura, qual é a primeira observação? A primeira observação, fácil memorização. E nós vamos entender, nos restantes das aulas, nós vamos entender por que fácil memorização. Então, as 22 letras do alfabeto hebraico. Segunda coisa, que eu estou chamando a sua atenção para a sua primeira leitura. Este livro é um livro poético. Então, se é um livro poético, como nós já estudamos poesia hebraica, nós vamos ver que temos muitas figuras de linguagem. Aproveite a leitura desse livro, aproveite a leitura, o máximo da leitura desse livro, sabendo que era um livro onde era livro usual, livro do dia a dia,
E assim você vai entender o propósito de Deus para que para que você venha estudar esse livro chamado Lamentações. Deus te abençoe.